Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje eu trago para vocês uma forma da gente calcular o determinante de uma matriz de ordem 4 ou de uma ordem superior a 4, certo? Tem uma outra aula que eu vou deixar aqui o link que a gente aprendeu a calcular determinantes de matriz de ordem até a ordem 3, certo? Que a gente aprendeu lá o teorema, a regra de Sarri. Nessa que é de ordem 4 ou superior, nós vamos falar sobre o teorema fundamental de Laplace. Então vamos aprender como calcula o determinante de uma matriz de ordem 4 ou superior através do teorema de Laplace, certo? Então se você está aí com dúvidas sobre esse assunto, essa é a aula certa para você, beleza? Já se inscreve aí no canal, deixa a curtida que eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante hoje, beleza? Então, bora pro vídeo. Como eu falei, a ideia aqui hoje é a gente calcular o determinante de uma matriz de ordem 4. E eu trago aqui uma matriz exatamente desse tipo, uma matriz A com 4 linhas e 4 colunas, certo? Antes de calcular o determinante dessa matriz, de entrar na regra em si, é importante que a gente compreenda duas definições importantes. A primeira dessas definições é a definição de menor complementar, que é o menor complementar de uma matriz. Se eu tenho uma matriz aqui desse tipo A, em que A é igual a I J do tipo M por N, ou seja, com M linhas e N colunas, o seu menor complementar vai ser o determinante da matriz que eu obtenho ao suprimir uma linha e uma coluna da matriz inicial. Então eu pego a matriz A, suprimo uma linha e uma coluna. Com os elementos que sobrarem, eu calculo um determinante. Esse determinante é o menor complementar dessa matriz, certo? Que eu vou indicar por D, I, J, ou seja, o determinante da matriz que eu obtenho ao suprimir uma linha qualquer e uma coluna qualquer da matriz, certo? Depois nós vamos aprender qual será essa linha e qual será essa coluna que a gente vai suprimir quando formos calcular o teorema de Laplace, certo? A outra ideia bastante preciosa para a gente aqui é a ideia de complementar algébrico ou cofator. O que é o cofator da matriz? O cofator da matriz nada mais é que o número menos 1 elevado a I mais J, I representa a linha em que o elemento da matriz está, e J a coluna, vezes o menor complementar da mesma matriz, certo? Então, apenas acrescento esse número aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J, que será menos 1 se aqui em cima for ímpar, ou será 1 se aqui em cima for par, certo? É a regra das potências. Se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o resultado for ímpar e a base for negativa, ou seja, expoente ímpar e base negativa, o resultado é negativo também. Então, é 1 ou menos 1, vezes o menor complementar. Repetindo, é quando eu suprimo uma linha e uma matriz da coluna e calculo o determinante com os elementos que sobraram. E o que seria o teorema de Laplace, que é o que nós queremos chegar? O teorema de Laplace, ele diz o seguinte, que a gente vai escolher uma linha da matriz que nos interessa, a que a gente quiser, só que a gente vai escolher, claro, a melhor, e eu vou mostrar qual será a melhor. Então, eu escolho a linha da coluna, ou a coluna, ou seja, eu escolho uma fila qualquer, e eu pego cada elemento dessa fila e multiplico pelo cofator. E adiciono. Então eu escolho um elemento, multiplico pelo cofator e adiciono com o próximo elemento vezes o cofator novamente. E assim por diante, certo? Por exemplo, nessa matriz aqui, como eu faço para calcular o seu determinante? Já que eu não posso aplicar as regras que a gente já aprendeu. Não tem como. Mas a gente precisa delas para fazer, certo? Por isso que a gente aprendeu antes, porque facilita para calcular até aquela determinada ordem, que é a ordem 3, e também nos ajuda a calcular dessas de ordens maiores. Fazemos o seguinte,
Numa matriz, se você tiver uma fila só com zeros, só com elemento 0, 0, 0, 0, 0, o determinante dessa matriz também será zero. Então, eu vou usar essa ideia, nós vamos usar essa ideia para o seguinte. A fila que a gente vai escolher na matriz, ou seja, a linha ou coluna, será aquela que tiver mais zeros. A fila que tiver mais zeros vai ser mais interessante para a gente. Porque, por se tratar de uma multiplicação, quando eu escolher essa fila que tem zeros, o resultado será zero. Então, vai facilitar nossos cálculos. Eu não preciso nem multiplicar esses valores aqui, porque eu já sei que dá zero. Então, vamos lá, ó. Quem nós vamos escolher aqui nessa matriz? Vamos escolher essa terceira fila aqui, ó, a terceira linha. Porque ela tem 2 zeros, vai facilitar a nossa vida. Como será o determinante? Pega o primeiro elemento, que é o 3. Então será 3 vezes. 3 vezes quem? O cofator. Quem será o cofator? Menos 1. Elevado a I mais J. Quem é esse I mais J? Se refere ao número 3 que eu escolhi. Ele está na terceira linha e primeira coluna. Então ele é o 3, 1. Então aqui em cima é 3 mais 1. Vezes o menor complementar. Quem será o menor complementar? Se eu escolhi essa linha aqui, ó, e peguei o elemento 3, eu vou suprimir essa linha e a coluna que está o elemento 3. Então, isso aqui, ó, eu vou retirar. Vamos supor que eu estou retirando. Esquece que está aí agora. Quem sobra? 2. Então vai ser um determinante, ó. 2, 1, 1. 1, 4, 3. E 3, 2, 5. Como eu já sei que aqui é o determinante, então já vamos logo aplicar a regra. Qual a regra que a gente usa aqui com a ordem 3? Sarri. Se você ainda não está por dentro de como calcula pela regra de Sarri, você já pode estar assistindo outro vídeo antes, voltar no outro vídeo antes, e depois você vem nesse para entender melhor a regra de Sarri, se ficar um pouco confuso ainda. Então, repetir a primeira e a segunda coluna, que é a regra de Sarri de justamente isso, você repete a primeira e a segunda coluna, certo? Mas, o que virá agora? Esses zeros, se eu fizer aqui, ó, quando eu multiplicar vai dar zero, esse também, então eu não preciso mais fazer, por isso eu escolhi essa fila. Então eu pego quem agora? O 2, então será 2 vezes o menos 1 elevado a I mais J. O 2, ele está na terceira linha e quarta coluna, então é o 3, 4, então aqui é 3 mais 4, vezes o menor complementar, que é o determinante da matriz, que sobra quando eu suprimo os elementos que está o 2, ou seja, a linha que ele está e a coluna que ele está. Então é só marcar aqui, ó, vai ser essa linha e essa coluna que eu vou suprimir. Quando eu faço isso, quem é que sobra? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 3, 2. Vou repetir aqui ao lado porque eu vou aplicar a regra de Sarri para resolver esse determinante. 2, 1, 4, 3, certo? Não tem problema colocar essa barrazinha aqui só para ficar mais organizado. Então, pronto, vamos fazer aqui agora as contas. Regra de Sarri a gente já aprendeu e o resto é aritmética básica, certo? Aqui, ó, são todas multiplicações até aqui, então eu posso resolver essa multiplicação. Como? Resolvo primeiro a potência, mas aqui é uma potência de base negativa expoente par, então o resultado é positivo. 1 elevado a qualquer que seja o expoente é o próprio 1, então aqui vai ser 1 positivo vezes 3, que dá 3, então é 3 vezes. Vou calcular agora esse determinante pela regra de Sarri. Como que eu calculo? Multiplico de 3 em 3, ó. 1, 2, 3. 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. E adiciono com o próximo. 1 vezes 3, 3, vezes 3, 9. Mais o próximo. 1 vezes 1, 1 vezes 2,
2. Agora, quando eu voltar ao contrário, vai ser subtraindo. Então, 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 2, 12 também. 1 vezes 1 dá 1, vezes 5 dá 5, certo? Mas, aqui, ó, expoente ímpar, base negativa, fica menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, mais e menos, menos 2 vezes. E vou calcular agora o determinante dessa outra matriz. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4 dá 32. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Menos 1, 4. Menos 3 vezes 4, 12 vezes 1, 12. E 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora ficou bem mais simples, só adições e subtração entre parênteses e essas multiplicações no final. Então teremos 3 vezes, aqui dá 51, certo? Essa soma dá 51, vai por partes, menos essa daqui dá 29, então 51 menos 29, menos 2 vezes, até aqui dá 40, ó, 40, os negativos, quando adiciono dá menos 24, certo? Então, eu tenho que o determinante, vamos colocar agora o determinante da matriz A, já poderia estar colocando aqui, certo? Deixei para o final por causa do espaço. Então, o determinante de A, o det de A, ele é igual a 3 vezes 51 menos 29 é 22, menos 2 vezes 40 menos 24 é 16. Então, eu tenho que o determinante da matriz A, ele é igual a 66 menos 32. Então, o determinante da matriz A, ele é igual a 34. Correto? Então, essa é a ideia que a gente tem que fazer. É um processo um pouco demorado, mas é o método mais prático, certo? Para a gente fazer de ordens 4, 5, né, ou superiores caso necessite, que eu acho bem pouco provável, mas é esse o método, certo? Você vai calcular muito em matrizes de ordem 4 e 5 principalmente. Então, você tem que saber o que é menor complementar e cofator. Menor complementar é o determinante da matriz que eu obtenho a suprimir uma linha e uma coluna da matriz. Os elementos que sobram, eu formo outra matriz e calculo o determinante. Esse determinante é o menor complementar. No caso dessa matrizes aqui, ó, o primeiro menor complementar é 22, ó, que é esse determinante, e da outra é 16, que é esse outro determinante aqui, certo? E o cofator, ele é esse menor complementar vezes esse número aqui, menos 1 elevado a i mais j. E para calcular pelo teorema de Laplace, eu escolho a linha, preferencialmente a que tiver mais zeros, escolho o elemento e multiplico pelo cofator. Tá aqui. Escolho os zeros, não precisa, escolho o outro, multiplico pelo cofator. Aí aqui eu vou usar Sarri, que a gente já aprendeu como faz, e operações básicas. E chego ao número 34 como sendo o determinante dessa matriz A. Espero que tenha ajudado vocês aí a calcular esse tipo de determinante. Deixe as dúvidas aí no comentário. Se você gostou, pode curtir o vídeo e compartilhar com a galera, que vai ser bastante importante para mim também, certo? Então, um abraço e até a próxima aula.